agora vamos falar um pouquinho sobre plantas, jardinagem. Eu adoro plantas, tenho várias na minha casa. E nada melhor do que a gente trazer isso também para você que tá aí, inspirar você a cuidar dessas plantinhas. Gente, parece até que não é de verdade, mas Gabriel, estou recebendo o Gabriel Sabino, que Boa vai nos tarde, explicar tudo bem? tudo sobre a jardinagem, vai falar um pouquinho de como cuidar das nossas plantinhas dentro de casa. Sim, Babi, hoje eu trouxe aqui plantas que são excelentes para quem quer começar a criar as plantas dentro de casa. Né? Muita gente começa aí comprando plantas em supermercado, né? Compra aquela suculentinha, aquele cactus, viu que está ali no supermercado, já vai passar no caixa, acaba pegando e levando para casa. Né? E assim é um erro que todo mundo tem, porque são plantas que precisam do sol, né? Para elas poderem crescer saudável. Então muita gente chega às vezes na loja e fala, mas eu coloquei minha suculentinha lá e ela está crescendo e está viva, né? Mas assim, crescer e estar viva não é questão de estar com saúde, estar saudável, né? Então hoje eu trouxe plantas aqui que realmente não precisam de luz solar, né? Que a gente consegue manter dentro de casa e são plantas que ficaram muito na moda, né? Tem muita gente usando, lá fora eles chamam de Urban Jungle, né? Que é trazer a floresta dentro de casa, né? Um conceito novo aí, bem bacana que eles estão trazendo. Essa daqui, Gabriel, parece muito Elas parecem artificiais, né? As texturas delas parecem que são folhas plastificadas. É que vocês não podem tocar, mas se vocês pudessem tocar, elas são, é o que você falou, parece plástico, ela tem até um movimento, olha. Sim. Né? Muito bacana. Como que chama essa daqui? Essa daqui chama uma Calatheia macoiana. O diferente delas, né, é que elas são umas plantinhas que dormem, né? Agora a gente percebe que ela já está levantando. Essa daqui é a Calatheia Saturno, ó, como que ela já está bem levantada. Não sei se está dando para ver. Gente, olha a folha dela é bem diferente, tá? É uma planta perfeito, né, bem Gabriel? rara. Deus é perfeito. Mas aí ela é assim, depois ela... São então, duas agora já, diferentes. como são por volta das 5h40 da tarde, elas já começam a levantar. Né? À noite elas ficam todinhas fechadinhas. Mas aí no decorrer do dia, né, conforme vai clareando o dia, elas vão abrindo, vão ficando para baixo. Gente, tá? Elas são bem bacanas. E aí, como é que cuida de uma plantinha dessa, por exemplo, se eu quero ter para minha casa? Essa Calatheia, ela é legal, você pode colocar ela dentro do seu banheiro, né, de algum lavabo. Você pode manter elas dentro do seu quarto, da cozinha. São plantas que não precisam de muita luz solar, né? Luz solar que a gente fala é diretamente nas folhas, tá? Mas se for um ambiente bem iluminado, ela é a planta ideal assim para você ter em qualquer ambiente. São plantas que não ficam grandes, tá? Que não crescem tanto. Então você pode colocar em cima mesmo do lavatório, em algum cantinho na sala, no centro de mesa. São plantas que ficam ótimas, tá? Certo. Mais e um rega exemplo. quanto tempo? Tem que regar todo dia? Então, a gente quando for molhar, né, a frequência de rega delas é mais ou menos a cada 1 a 2 dias. Né? Agora aqui em São Paulo está fazendo muito calor, então praticamente aí todo dia está tendo que ser molhada. Tá? Aí vai depender o que também? Da ventilação, se o ambiente for muito ventilado, vai secar as plantas mais rápido, né? Então elas vão requerer mais água. Tá? E quando a gente fala de molhar essas plantas, nunca esquecer de molhar as folhas, tá? Elas gostam bastante que as folhas delas sejam molhadas. Pode dar uma... Pode, tá? E para molhar aqui no vaso dela, molhar o substrato sempre escorrendo por baixo, tá? Nada de água parada nelas também. Legal. Essa daqui é um outro tipo de Calatheia, tá? É da mesma família. Da mesma. Calatheia triostar. Gente, olha a cor dela parece que é atrás. picado. Acho que eu já tinha visto essa aqui. Mas esta, gente, parece uma pintura. Parece. Olha isso daqui. Parece uma pintura. Ela tem realmente as folhas aqui todas marcadinhas entre elas. Aqui, ó. A parte de trás, olha... Acho que dá pra ver aqui. Ela é rosa a parte de trás, gente. Um rosa com branco, muito bonito. Linda do mundo. E as regas delas são meio que parecidas, tá? Outro erro que o pessoal tem também, por exemplo, a suculenta ela molha uma vez por semana e coloca lá uma colherzinha de água. Quando a gente fala molhar uma vez por semana, é um molhar completo. De verdade. Molhar de verdade. Vai lá, encharca a planta e aí uma semana depois vai lá e molha de novo. Que bacana. Tá bom? O que mais que você Essas daqui são as Calatheias.
Essa daqui é uma planta que o pessoal gosta bastante. Essa tem bastante em jardim da avó, Tem. né? É uma planta bem antiga. É bem O pessoal antiga gosta mesmo. dela porque ela parece uma melancia, tá? O nome dela é a Peperomia melancia mesmo, tá? Então é uma peperômia, tá? Ela também gosta de ser molhada umas 3 vezes por semana. Ela fica muito legal, que conforme as folhas delas vão crescendo, ficando grandes, elas vão pesando e vão caindo, tá? E as folhinhas novas vão vindo, então vira meio que um arbustinho Ela de melancia. fica em cima e vai descendo assim. Sim. Então ela é uma Ai, planta que para quem coisa quiser. linda. Pode colocar num centro de mesa, tá? Ou deixar penduradinha também, que ela vai super bem. Tá bom? Hoje tá super na moda também, né? O pessoal Sim. espalhar espalhar pela casa elas penduradinhas. Colocam dá um ar tão bastante. gostoso. Você falou de planta no quarto, né? Esses dias eu me lembrei de algo que me veio à memória aqui e dei risada. Eu falei pro meu marido, eu quero colocar uma estantezinha, colocar umas plantas no quarto. Ele, planta no quarto? Você põe planta no quarto? Então, tem um mito aí muito antigo, né? O pessoal fala que o pulmão do mundo é a Amazônia, né? Porque a Amazônia, ela faz o oxigênio. O que acontece? As plantas realmente elas fazem o oxigênio, né? E elas trocam, né? Elas fazem essa mudança de gás para o gás carbônico. Então, de dia elas produzem muito oxigênio e à noite elas fazem o gás carbônico. E o que eles falam? O gás carbônico sufoca a gente. Então, se a planta produz gás carbônico à noite, ela vai sufocar a gente quando a gente dorme. E, gente, isso daí é uma grande mentira, tá? Gente, já pensou? Nunca ouvi falar, uma planta assassina. Pois é. E a quantidade de gás carbônico que elas produzem é muito baixa, tá? Então, assim, sem risco nenhum. Muito pelo contrário, né? Algumas plantas são, por exemplo, a espada de São Jorge, eu não trouxe ela aqui hoje, mas é uma planta que ela ajuda a purificar o ambiente, tá? Ela é estudada pela NASA porque ela tira metal pesado do ar, para vocês terem uma ideia. Então, às vezes, a gente trazer esse tipo de planta para dentro de casa tá mais trazendo benefício do que malefício, né? Sempre benefício. Né, gente? Olha, esse negócio, são mitos, né? São mitos que o E pessoal hoje, tem. graças a Deus, a gente vai, né, tirando isso. Sim. Como é que rega essa daqui? Também do mesmo jeito, água nas folhas, tá? E elas gostam de um pouco mais de água, então pode molhar aí de 3 a 5 vezes por semana. Lugar que também não precisa de sol direto nelas. Legal. É porque eu acho que hoje o maior problema, ainda mais de quem mora em São Paulo, é o sol. Com né? certeza. Porque tudo bem, no verão, na primavera a gente ainda até encontra mais, né, o sol. Mas agora que tá entrando no outono, aí morre tudo, né? As minhas plantinhas, pelo menos em casa, acabam morrendo tudo. E ainda mais o pessoal que, assim, geralmente, qual é o maior erro? Eles compram planta de sol e colocam na sombra e as plantas de sombra colocam no sol. Bem por aí. Né? Então, por exemplo... Meu cacto, eu não consigo deixar eles vivos porque fica dentro e... Exatamente. O pessoal às vezes assistem em novelas, né? Mas eles esquecem que são estúdios, né? Então eles pegam um cactus que é muito bonito, colocam lá no estúdio, fez a filmagem da novela, vão lá, tiram o cactus e continuam cuidando dele lá. Às vezes, muitas das vezes são plantas artificiais que realmente, né, se a gente for ver, parecem mesmo, né, de verdade. E o pessoal vê nas novelas, em alguma reportagem, alguma coisa assim, e acha que pode colocar dentro de casa, e realmente não pode. Pode, né? Pode até viver algum tempo, né, mas a saúde da planta, zero. Legal, vamos Tá? falar de mais algumas. Vamos falar Dessas maiorzinhas aí. aqui, que são das aráceas também, chama Glauonema. Ai, que bonito. Tá? A Glauonema ela é muito diferente, Parece que é uma verdura, né? parece. Olha a folha dela, a parte de baixo, que coisa mais linda. Gente, Essa daqui é a Glauonema comutatum Queen, como é que você rainha. decorou todos esses nomes? Igual médico, né? Nome de planta é igual coisas do corpo uns humano, os nomes. uns nomes, um mais doido do que o outro. Então, trabalho desde os 11 anos, então já estou acostumado. Já tá, né, Gabriel? Mais do que... Tô mais do que acostumado aí falar esse tipo de nome, né? Que são, eu conheço elas mais pelo nome científico do que pelo nome comum. Né? Por quê? O nome científico sempre vai ser esse, né? Tá. Então, independente da planta. Né? Por exemplo, tem gente que pode levar uma calatheia macoiana e achar que ela está doente porque ela levantou as folhinhas dela. Né? E às vezes é um comportamento normal da planta, né? Planta é vida. De levantar e abaixar. Sim, de levantar e abaixar, às vezes a pessoa acha que a planta está morrendo, alguma coisa do tipo, né? Mas é normal dessa espécie aqui, por exemplo, da Peperomia melancia não é, e da Glauonema comutatum também não é, tá? Então a gente tem que saber certinho a espécie que a gente está lidando. Perfeito. Essa daqui, ela também, o cuidado dela é mais ou menos cuidado. que isso, Tá. praticamente o mesmo que o outro.
Essa aqui é uma planta muito Que comum. linda essa, Essa né? daqui é a costela de Adão. Ah, é verdade. Tá? Essa é bem comum mesmo. É muito legal. Ela chama monstera porque realmente quando ela começa a se alastrar, ela vira um monstro. Ela fica bem... mas ela faz assim, ela abre ou ela cresce? Então, essa planta, ela é da família dos filodendros, né, da monstera. Ela dá fruto, tá? A grandona dela, que o pessoal realmente conhece aí como costela de Adão, ela dá um fruto gigante e é muito gostoso, por isso chama Sério? Pode monstera comer deliciosa. e Sim, tudo? ela pode comer os Olha! frutos. Além de ser uma planta tóxica, tá? Então, por exemplo, tem cachorro, tem gato, toma cuidado, a gente pode ter essas plantas em casa desde que o cachorro não vá mexer, a gente Tá. consiga deixar num Um lugar mais alto, com né? certeza. Aham. Ela é o legal que ela vai crescendo no pé das árvores. Então, se ela tiver algum lugar para ela conseguir se apoiar, ela vai subindo, né? Uma planta trepadeira. Então, ela vai trepando nas árvores. E se não tiver, a gente manter ela assim no alto, com o peso vai que ela for caindo? crescendo, ela vai caindo. Ai, nossa, Então, deve vai virando ficar uma lindo planta também. pendente. Pra pendurar, você Fica ela, muito né, legal. fazer esse pendente Então, aí. um lugar legal para deixar ela, por exemplo, se tiver alguma estante com uma televisão que Certo. precisa cair, alguma coisinha assim, são ótimas. Legal. Muita gente não coloca a planta no banheiro, né? Porque fala, meu banheiro, a gente gosta de tomar muito banho quente, então tá muito vapor. Aham. Gente, isso daí para as plantas são fantásticas. Sério? São. Olha, não sabia. Ajuda, né, na hidratação delas pelas folhas, que elas não tomam água só pela raiz, tá? Pelas folhas também. Então, por isso que é importante sempre molhar É as folhas. diferente de flor, né? Sim. Porque as flores é um outro tipo de cuidado. A é um flor, outro tipo de quando a gente ambiente. corta ela já está entrando no estado de decomposição dela, né? Então a gente já fala que ela já está morrendo. Aqui não, aqui é vida, né? Então floresta, Vai quando a gente ficar o ano todo assim vai por ficar, anos, sim. né? Então quando a gente fala de planta viva, a gente está falando de floresta, né? Como que é a floresta? É um lugar quente, úmido, né? Toda manhã chove e é vapor direto nas Sim, folhas né? delas, Por né? conta da umidade, da neblina, né? Sim. Fica sempre essa umidade. E conforme for chovendo, né? Vai molhar todas as Aham. folhas, vai molhar ela por completo, Certo. tá? E aqui temos mais. Essa aqui. Gente, Essas a daí coisa são as mais rarinhas. linda. Olha isso aqui, gente. E olha, não, demais. E o pessoal fala assim, quando você vai gostando de planta, você vai falando da sua idade. Ah, não, gente, não tem isso não. Olha que coisa mais linda. Depois, eu vou falar uma coisa, depois da pandemia, né, não Nossa, tem eu mais virei idade a para maior, planta. eu também. Não tem mais idade. Hoje é todo mundo, desde criança até vovó e vovô. Olha isso aqui, gente. É a coisa parece mais um linda. veludo. Essa daqui é uma Essa é planta qual? Deixa eu vir muito pra cá e antiga, mostrar. né? Uma planta que todo mundo tinha. O pessoal conhecia aí como pulmão de aço, Alocasia Olha que cúprea. lindo aqui, olha. Ela, conforme ela for crescendo, ela vai criando aqui isso meio que laminado na folha, né? Parece que é um aço mesmo, tá vendo? Certo. Ela nascendo aqui, ela é muito brilhante, né? Conforme ela for crescendo, né, as folhas dela vai ficando maior e realmente parece um pulmão feito de aço mesmo. Mais linda. Essas são bem raras, né? Essas daqui são plantas Essa aqui mais eu raras. Nunca vi. Essa daqui também é uma alocácia, né, da família da cúprea. Chama Alocasia dragon-scales, parece uma escama de dragão. É que aí vocês não têm É que noção. vocês não têm dimensão do que é ao vivo isso A aqui. textura dela. A textura dela realmente parece um animal daqueles Parece. que você, de criança, que você compra assim. Sim. Não, coisa linda E outra demais. coisa, ó, quando a gente compra, a gente pensa que a planta tem que vir perfeita, Não, eu todinha acho que é o verde. que- Ó, eu quero mostrar aqui pra vocês o caule delas, ó. Não sei se dá pra pegar bem aqui. Vamos ver. Só congelar aí, aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Ela é, aqui Ela dá é pra ver sim. Aqui todinha toda pintadinha, tá vendo? Tá vendo? Então, às vezes a gente compra ela, fala, putz, a planta tá cheia de doença, tá cheia de fungo. Gente, isso aqui é normal dela, tá? Parece que ela é pintadinha assim mesmo. Mas não é, né, gente? Não, Aqui tá tudo certo Tá aí com ela. tá toda saudável, tá toda bonitinha. Legal. E essa daqui é uma alocácia nova, Nossa, alocácia essa aqui eu achei Tiffany. maravilhosa. É muito bonita. Gente, parece um veludo isso aqui. todinha um veludada. Veludo, aveludadíssima. Então são plantas de Linda. climas bem tropicais, quentes, e gosta de bastante umidade. Combina com o nosso, né, país, nossa cidade. Brasilzão, a gente consegue cultivar de tudo. Legal. Outra coisa muito importante, que quem compra algumas plantas tem o costume de fazer, tá? Acha que ele está fazendo o bem para a planta.
Então comprei lá uma suculentinha no mercado, né? Ela é uma planta que precisa de sol. É. Ah, mas eu quero ter ela dentro de casa, vou colocar ela toda hora no sol. É. Aí pega ela, tá lá na varanda, aí coloca ela na sala, depois coloca lá no quarto, né? E acha que tá fazendo bem para a planta. É. Quando a gente fala da planta crescendo na natureza, a gente coloca a planta aqui, E né? deixa. Deus semeou ela lá. E não tem nada que vai virar a planta para ela ir tomando sol de um lado, sol do outro. Né? Então, conforme ela for crescendo, ela vai ficando parada, né? E ela vai crescer conforme a claridade que ela recebe. Então, só das vezes a gente dar essa viradinha aqui, já é o suficiente para estressar as plantas, as folhas saírem deformadas, não dar flor, né? Então, tomar esse cuidado. Colocar ela num lugar, né? Pode Deixa fazer ela uma marcaçãozinha no vaso, quietinha. por exemplo, tem a etiquetinha aqui, coloca um palitinho. Pra Né? sempre deixar ela viradinha pro mesmo lado. Pro mesmo lado. Então, teve que ir lá limpar, tirar os matinhos, as folhinhas secas, né? Vai lá e volta ela na mesma posição, sempre. Sensacional. Tá bom? Muito legal. Algumas Gabriel. folhinhas amarelam, tá? E é super outono, normal. né? No outono, geralmente, elas dão uma... Também, às vezes, por mudadinha, exemplo, né? na correria do dia a dia, a gente acaba não conseguindo molhar todas as plantas do jeito que deveria, tá? E aí elas começam a usar essas folhas mais velhas como reserva de energia, tá? E aí nada de anormal, tá, gente? Planta é vida, então elas machucam, elas se recuperam depois e elas vão usar isso daqui como fonte de energia, tá? E quando ela estiver bem amarelinha, a gente pode ir lá e cortar elas, que né? não vai ter problema Fazer nenhum. aquela ponta, né? Sim. Gabriel, eu adorei, eu amei essas plantas super diferentes que você trouxe aqui pra gente. Eu quero que você passe os seus contatos, porque eu sei que vai ter muita gente que vai querer Com ter uma certeza. plantinha dessa, né? Só uma última pergunta, é muito caro? Porque eu vi uma etiquetinha aqui que eu Então, achei, essas daqui, elas são plantas mais raras. são as Tá? raras. Então são plantas que variam aí desde 100 até 250, 300 reais. Mas tá? dura a vida, né, também, né? Então, planta é Cuidar aquilo, direitinho. conforme a gente vai cuidando delas, elas vão multiplicando, então não é um dinheiro perdido. Né? E a pessoa sempre gosta de dar uma mudinha ali para uma pessoa, para outra. Verdade. E outra coisa que acontece bastante hoje, né? A pessoa não sabe o que dá de presente. Muita gente está dando planta. Tá? E não é planta com flor, não, é planta folhagem. Planta Vai assim, lá, né? compra. Por exemplo, uma planta dessa daqui hoje custa em torno de 250 reais. Olha o presente, gente. Né? Não é qualquer presente, não, né? Para algumas Gabriel? pessoas acham que é simplesmente mato, e não, é uma plantinha bem cara. Imagina, esse mato aqui Né? tem... Tem história. Não tem cachorro, não. Tem dinheiro. Sabe aquela Pois é. árvore que você fala, "Não, dinheiro nasce em árvore? Não, mas nada. E muita gente às vezes quer dar um botão de rosa, alguma florzinha, né? E porque fala, morre meu, é tão também sem a graça dar florzinha, né? uma folhagem, Uhum. né? Mas assim tá muito em alta dar de Muito presente. legal. E pro onde a pessoal. gente encontra? Passa os seus contatos pra gente, A gente está aqui na Zona Norte de São Paulo, tá? Na rua Conselheiro Moreira de Barros, 3450, tá? Próximo a Santana. O nosso Instagram é @orquidario.imirim. Nosso site, a gente atende a todo o Brasil também, é www.orquidariomirim.com.br. E nosso WhatsApp e telefone fixo é 11 2236 6464. Perfeito, Gabriel. Muitíssimo Eu obrigada. que agradeço, Babi. Volte mais pra gente conversar sobre plantas, Com porque eu certeza. adoro. Trazer E eu tenho mais certeza que plantas quem tá aí. em casa também gosta, Com né? certeza, todo mundo tem planta em casa. Isso daí Planta é vida. o Brasil inteiro não tem uma pessoa que não tem uma plantinha em casa. Isso é verdade. né?